Olá! Vamos continuar a leitura do capítulo 6, As Lições de Amor. Vamos começar a seção 5, As Lições do Espírito Santo. Parágrafo 1. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas feito uma mente dividida quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com Ele como um só. Assim, Ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. O Espírito Santo só vai nos ensinar que já somos o mesmo que Ele, que somos essa mente una. Nós não acreditamos na nossa própria perfeição, porque nós nos ensinamos errado e acreditamos que não éramos o ser que Deus criou. Acreditamos que nos separamos desse ser uno. Porém, enquanto acreditamos na separação, nós somente bloqueamos a comunicação com Deus. Então, nesse instante, precisamos simplesmente sermos despertados, porque aqui estamos dormindo. 2. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então, tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus, por si mesmas chamarão a luz para dispersá-los. As crianças acreditam nos seus pesadelos. Portanto, o Espírito Santo vem nos despertar da maneira mais suave possível, fazendo com que nós reconheçamos a diferença entre estar dormindo e estar despertos. E assim vamos deixando de ter medo desses sonhos, e quando os sonhos difíceis chegarem, nós mesmos chamaremos essa mente que nos relembra que é somente um sonho de separação. 3. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito, abre aspas, não faças isso, porque vai machucar-te e não estarás a salvo. Mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo, fecha aspas. Com certeza é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nos ensina de maneira muito clara e de uma maneira para que possamos ter alegria e uma maneira muito simples, para que nós não nos esqueçamos do aprendizado. 4. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros, porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados e sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças, de fato,
confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma distinção entre sonhos, simplesmente os ilumina, afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. O Espírito Santo não faz distinções entre sonhos. Não há distinção entre milagres. Tudo é o mesmo para ele. Então, ele simplesmente os ilumina, relembrando da realidade. E sempre que chamamos pela nossa mente certa, essa mente vai iluminar o chamado para o nosso despertar. O despertar de um sonho de separação, uma ilusão onde vivemos em um corpo separado, sozinhos, cheio de dúvidas. E brilhando com a luz do próprio Deus, o Espírito Santo ele só fala daquilo que dura para sempre. Ele traz a nós a realidade. E assim afastando todo o medo, toda a culpa, tudo o que vem de uma ideia de separação. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta sessão.